Olá pessoal, vamos para a aula 411. O primeiro conceito que nós temos é de corrente elétrica. Não sei se você já ouviu falar, mas corrente elétrica é o quê? É um movimento ordenado. Não pode ser apenas movimento, não pode ser movimento desordenado, que daí não é corrente elétrica. Movimento ordenado de cargas livres num fio metálico, num fio condutor. As cargas livres, como nós já vimos, são os elétrons livres. Numa solução iônica, quem são as cargas livres? Os íons, cátions e ânions. Tanto faz quais são as cargas livres. Aqui nós vamos trabalhar mais com a corrente elétrica de elétrons, mas pode ser a corrente iônica de íons. Tá? O que vai acontecer? Pessoal, aqui nós temos uma pilha, polo positivo é o maior potencial, polo negativo é o menor potencial. Mais tarde nós vamos ver os geradores com mais cuidado. Mas quando eu ligo a chave, essa lâmpada, ela, o que? Acende. O que acontece no interior desse condutor, inclusive aqui no filamento da lâmpada incandescente, que é também condutor, geralmente um filamento de tungstênio. Tá? O que acontece? Se estabelece no interior do fio um campo elétrico. Eu quero que vocês tomem cuidado, porque o campo elétrico viaja com a velocidade da luz. Ou seja, tem um comando, que é o campo elétrico, que se estabelece no interior do fio. E o campo elétrico, como nós já vimos, é sempre do positivo para o negativo. Então, dentro do fio se estabelece um campo elétrico. Esse campo elétrico estabelecido, aqui ó, o campo elétrico estabelecido, vou ampliar aqui, dentro do fio, nós já vimos, quando cargas estão submetidas a campo elétrico, essas cargas se movimentam. Então nós teremos, dentro de um fio condutor, tu já sabe, elétrons livres. Nós já vimos que as cargas positivas movimentam-se no sentido, sofrem força no sentido do campo, e as negativas no sentido contrário. Pois bem, nós temos aqui, dentro de um fio condutor, elétrons livres. Esses elétrons que estão mais distantes do núcleo, estão bem afastados, estão livres para se movimentar no interior do fio condutor, começam a se movimentar ordenadamente, pois esse movimento ordenado nós chamamos de corrente elétrica. Notem que antes do campo elétrico existia um movimento desordenado, porque era um movimento devido à agitação térmica. Quando se estabeleceu o campo no interior do fio, o movimento foi ordenado. O que eu quero que você se ligue é o seguinte: já está cheio de elétrons. Tem aluno que confunde, tem aluno que acha que a bateria é uma provedora de cargas. Não, bateria não é provedora de cargas. A bateria, ela fornece energia. Ela é responsável, a bateria, por criar dentro do fio um campo elétrico. Quem é que viaja com a velocidade da luz? Não são os elétrons, não é instantâneo o movimento dos elétrons. O que viaja com a velocidade da luz é o campo elétrico. Então existe um sinal, um comando, para que todas as cargas se movimentem de maneira ordenada. Tem aluno que tem uma concepção errada sobre corrente. Tem aluno que acha que os elétrons saem do polo positivo. Aliás, se fosse pensar ainda no movimento real, né? Que saem de um polo e começam uma viagem até chegar no outro polo. Pessoal. Eu quero que vocês imaginem que já está cheio de carga. Quando eu ligo, fechei a chave estava aberta é desligado, fechado é ligado. Quando eu fechei a chave do meu circuito, o que acontece? Simultaneamente as cargas começam a se movimentar. O movimento real, nós vamos ver agora, é sempre das cargas negativas se movimentarem nesse sentido aqui, ó.
É um movimento ordenado. As negativas elas circulam daqui para cá, sempre contrário ao campo elétrico. Bom, quando os caras inventaram essas coisas, eles não sabiam quem eram os portadores de carga. Como assim? Eles não sabiam que eram elétrons livres. Aí os caras convencionaram que o movimento eram de cargas positivas, a favor do campo elétrico. Ah, mas não são cargas positivas. Não são. Então, o sentido inventado, o convencional da convenção, é como se fosse de cargas positivas. Aí depois os caras descobriram, não são cargas positivas, são na verdade elétrons livres que se movimentam. Então eles viram que na verdade o movimento de um elétron no sentido, em um determinado sentido, equivalia para todos os efeitos elétricos e magnéticos ao da positiva se movimentando no mesmo de um próton, por exemplo, apesar de não tem próton se movimentando. Como os caras já tinham inventado essa regra, eles mantiveram na física o movimento da corrente convencional. Então, sempre que eu quiser representar o sentido da corrente elétrica, é do polo positivo. Eu não posso dizer assim, do positivo passa pela lâmpada para o negativo. Não, é do positivo para o negativo simultaneamente em todos os lugares. Esse é o sentido convencional da corrente, do polo positivo e negativo. Mesmo sabendo que o sentido real, que é o sentido dos elétrons, real porque é o que realmente acontece, é no sentido contrário. Para efeitos práticos, na tua prova, sempre que aparecer o sentido da corrente, na prova de física, sempre é o sentido da corrente convencional. E como é que é esse sentido? Do polo positivo passando pelo equipamento ao negativo. E o que acontece com a velocidade da luz é a velocidade do campo elétrico que se estabelece, não das cargas. As cargas não têm uma velocidade tão grande quanto a velocidade da luz. Ok? Então, o que é corrente elétrica? Movimento ordenado de cargas livres. Nesse caso, de um fio, são os elétrons. Corrente convencional, que eles inventaram, foi uma convenção do polo positivo para o negativo. O que acontece na realidade? O movimento de elétrons no sentido contrário. Tá? E só acontece porque a bateria estabelece um campo elétrico no interior do fio. E esse campo é no sentido da corrente elétrica. E tu vai ver que a corrente elétrica tem um símbolo de I. Por que I? Por causa da intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é uma maneira que nós temos de o quê? Quantificar quanto de carga passa. É mais ou menos assim, ó. Nós fixamos um local. Esse local se chama seção ou secção transversal reta. Essa secção transversal reta é como se eu fizesse um corte no fio e ficasse contando as cargas. Se tu quiser fazer uma analogia, vocês já viram que nas estradas, o que acontece nas estradas? Vamos pegar aqui só uma mão aqui, né? Uma mão única de uma estrada com um pedágio. Ninguém gosta muito de pedágio, né? A não ser as concessionárias. Mas pegamos aqui um posto de pedágio. Vocês concordam que existe um movimento ordenado de carros? A estrada é o fio. Os carros são as cargas livres. O pedágio é a seção transversal. Vocês já viram, mas tem uma estatística dizendo assim, olha, está passando 30 carros por minuto. Então, eles nos dizem lá, uma estatística, eu vou chamar de X, o número de carros em um determinado intervalo de tempo. Pois bem, a intensidade de corrente é a mesma coisa. Nós vamos fazer a intensidade de corrente elétrica, mas nós vamos fazer uma intensidade média, é a quantidade de carga total
que circula num determinado intervalo de tempo. Na verdade, eu não sei se vocês lembram, então aqui intensidade de corrente média. Por que média? Por exemplo, quer ver? Se eu falar para vocês assim, olha, passam 30 carros por minuto. Isso é uma média. Por quê? Podem passar 32 carros no minuto e mais 28 no próximo, então eles fizeram uma média. Não é, nem sempre é constante a taxa de carros que passa num certo intervalo de tempo. Então aqui é uma média, intensidade de corrente média. Ela pode até ser constante, essa intensidade de corrente, tá? Mas eu quero lembrá-los que a quantidade de carga no sistema internacional tem como unidade o Coulomb. Coulomb, letra maiúscula, um Czão. E o intervalo de tempo no sistema internacional é o segundo, um símbolo que é um S. Então a intensidade corrente fica Coulomb por segundo. E nós, em homenagem a um cara importante na eletricidade chamado de Ampère, demos o nome de Coulomb por segundo de Ampère. Então, Ampère é 1 Coulomb a cada segundo. Não vamos esquecer que passar coulombs é passar elétrons, pessoal. A quantidade de carga em módulo é M vezes E. N é um número de elétrons e E é aquela carga elementar que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Só que assim, se eu falasse o número de elétrons que passaria numa determinada seção reta, ia passar uma quantidade muito grande. Então, a gente não, ao invés de dizer, passou 1 zilhão de elétrons, não, eu digo, passou 1 coulomb de elétrons. Não vamos esquecer aqui, eu já falei isso para vocês em outro momento, mas eu quero relembrar que 1 coulomb, fazendo uma regra de 3, qual é a regra de 3? Só para lembrar a regra de 3. Se um elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, então quanto que 1 coulomb terá de elétrons? Fazendo isso aqui, 1 coulomb dá mais ou menos 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Então eu digo, passou 1 coulomb por segundo, que é 1 ampere. Então eu falo assim, a corrente é 1 ampere. Está passando 1 coulomb por segundo. Mas o que é 1 coulomb? 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Tá? Então, para tu entender que coulomb é passar elétrons. Então, ao invés de fazer estatística de quantos carros passa por minuto, eu vejo quantos coulombs passam na seção reta por segundo. Certo? Aí eu vou saber a intensidade de corrente média. Tá bom, pessoal? Agora, o que mais nós temos? Isso aqui é para quando nós temos, fizemos uma média. Mas poderá nós fazermos essa média se nós pegarmos aqui uma propriedade gráfica, se tiver uma corrente variável, por exemplo. Se tiver uma corrente variável. Se a corrente for variável, pessoal, ele vai ter que mostrar um gráfico para nós. Nós já aprendemos lá em gráficos propriedades gráficas. E olha aqui, o produto I vezes T. Existe significado, o produto I vezes T? Olha aqui o significado, é a quantidade de carga. Portanto, fazer essa área aqui abaixo do gráfico, que no caso aqui é um trapézio, faça a área geométrica. A área geométrica será numericamente igual à quantidade de carga. Então, ou ele te diz quanto é a quantidade de carga que passa no tempo e tu faz a corrente elétrica, média, ou o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele te dá um gráfico de intensidade de corrente variável, tá vendo que está crescendo no tempo e te pede qual é a quantidade de carga total. Aí tu faz a área do gráfico, certo? Quer ver? A gente pode, inclusive, fazer uma questão do aplicando a teoria. Olha só. Denomina-se corrente elétrica contínua a corrente constituída por cargas que se movimentam sempre no mesmo sentido. O fio condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade constante. Bom, então aplicando a teoria, questão número 1. Questão número 1.
Ele falou que a intensidade é constante e é 0,8 amperes. Bom, então eu sei que nessa situação não é uma média, é sempre 0,8 coulombs a cada segundo. Aí diz assim, considerando que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19, determinar a quantidade de carga que passa nessa seção durante o intervalo de 1 minuto. Bom, se ele me perguntou em 1 minuto e eu sei quantos coulombs passa por segundo, 1 minuto é 60 segundos. Então, quanto será a quantidade de carga? Olha aqui, tem aluno que até memoriza isso aqui com um triângulozinho assim, ó. O triângulozinho kit. O que é o kit? Olha aqui, se eu quero I, Q dividido por T. Se eu quero T, Q por I. Se eu quero Q, é I vezes T. Ou faz uma regra de 3, raciocina, que tu não precisa nem memorizar nenhuma expressão matemática. Se são 0,8 coulombs a cada 1 segundo, isso aqui é a regra de 3. Então, em 60 segundos, Qzão de coulombs. Pronto. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, Qzão é igual a 0,8 vezes 60, 48, né? 6 vezes 8, 48 coulombs. E depois, para fechar, ele pede qual é a quantidade de elétrons. Aí basta fazer Q igual a NE, né, para saber quantos elétrons circularam ali naquele fio. Então é extremamente simples. Tu tem que saber o conceito, que é passar cargas num determinado tempo, e saber essa expressão aí, kit, né? I é igual a Q, até alguns memorizam assim, quer ver? Kitnet. Kit, olha só. Kitnet. O que é o kitnet? Kit é Q igual a I vezes delta T. Cuida que isso aqui é corrente média ou constante, tá? Não pode ser corrente variável, cuida com os gráficos. E aqui eu substituí o Q por NE, e aqui só troquei para fechar o macete. Então, kitnet. Tá? Macetezinhos aí, 2 macetes se vocês quiserem. Tá? Só para terminar, se Q é igual a NE, e eu sei que são 48 coulombs, N, quantos elétrons passaram aí? Aí tu vai saber que N é 48 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí faz aqui 48 é múltiplo de 1,6. 3 vezes 10 na 20 elétrons. Tá? Agora é só conta matemática. Então, aí uma questãozinha de aplicação, tá? Aplicando a teoria de corrente elétrica. Para a gente terminar essa aula, eu vou falar ainda da lei dos nós. Pessoal, isso aqui é uma das leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff. Lei dos nós. A lei dos nós é nada mais, nada menos que um princípio da conservação de carga. Vamos lembrar que as cargas não são criadas nem destruídas. Elas são conservadas. Então, o que é um nó? Tu vai ver que existirá em alguns circuitos pontos ou de junção da corrente ou de divisão de corrente. Por exemplo, aqui ó, eu estou fazendo a intensidade da corrente 1 e a intensidade da corrente 2 chegar no nó. Ou seja, I1 mais I2 está chegando cargas num ponto. A conclusão é que I3, a quantidade de carga que flui em I3 é igual a I1 mais I2. Aqui teve uma junção e esse ponto é chamado de nó. Agora poderia acontecer o contrário. Eu poderia ter a corrente chegando aqui e aí a corrente, ó, que entrará no nó, que eu vou chamar ali de I1 agora aqui I2 e I3, nota, a mesma corrente que entra no nó tem que ser igual à soma, então I1 nessa situação é I2 mais I3, mas eu também poderia ter, o que acontece? Mais caminhos para essa corrente.
poderia chegar aqui, ó, poderia chegar no nó, chegam olha aqui, duas correntes e saem duas correntes. Então, tem uma chegada, uma entrada de corrente I1 mais I2 e depois sai I3 e I4. Qual a conclusão? A soma das correntes que entraram no nó, I1 mais I2, é igual à soma das correntes que saem do nó, I3 mais I4. Porque carga elétrica não pode ser nem criada, nem destruída. Tá? Então aí, bem interessante isso aqui. Para a eletricidade é fundamental essa aula para entender que corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, kitnet, corrente constante ou média, gráfico, a área do gráfico se a corrente for variável. Não esquece disso, ladies nossa. Tá beleza? Muito obrigado por sua ajuda. Até nossa próxima aula. Aquele abraço.